precioso presente que Jesus nos deu e que a Igreja assume como o primeiro passo oficial para alguém ser cristão é o batismo. Há muitos símbolos ao redor do batismo e a partir desses símbolos nós descobrimos a riqueza que há em cada passo do batizado. Veremos então como a água é uma maravilha, o sentido religioso da água, o sentido bíblico teológico. Batismo é a fonte dos demais sacramentos. Às vezes ficamos abismados diante de rios, lagos e cascatas de águas límpidas. Muitas vezes apavorados diante das águas do mar. É porque sabemos o quanto a água é importante para a nossa vida, ou melhor, para qualquer vida. A água tem múltiplos usos. Nela a vida se desenvolve, ela mata a nossa sede, limpa a sujeira e quando as chuvas caem, a água cumpre sua missão. Os animais, as plantas, o homem e a mulher sentem-se revigorados e purificados com a água. A água é fonte de vida. Ela é tão preciosa, mas está sendo tão desrespeitada que é urgente que toda a humanidade se una para salvar a água. Porque sem água, tudo acabará. A água é tão importante que todos os povos não somente a valorizam, mas lutam para tê-la, porque a utilizam como sinal e símbolo, expressando seus sentimentos, emoções e vivência de religiosidade. A água é sinal de vida, símbolo de paz, símbolo do paraíso, sinal de amor, sinal de Deus. Antes mesmo do nascimento de Jesus, muitos povos utilizavam a água no sentido religioso, como um banho de purificação, como, por exemplo, os hindus lá na Índia, que já se banham há milênios no rio Ganges. Qual é o sentido religioso da água na Bíblia? O povo da Bíblia sempre deu muita importância à água. Por exemplo, já no livro do Gênesis, encontramos o Espírito de Deus presente nas águas. E o Salmo 1 fala que o justo está firmado junto da água corrente. A lembrança do passado a respeito da água ficou muito gravada nos usos e costumes do povo, especialmente nas celebrações religiosas. Assim, os rios da Mesopotâmia eram lembrados como partes essenciais do paraíso terrestre. Mais tarde, a passagem pelo Mar Vermelho passou a significar o batismo do povo eleito por Iavé. Depois, Moisés vem saciar a sede do povo, fazendo brotar água do rochedo. E ainda o profeta Eliseu manda o leproso Naamã banhar-se 7 vezes no rio Jordão, e Naamã ficou curado. Na época de Jesus, os monges de Qumran, junto ao Mar Morto, tinham esse banho como obrigatório, banho de purificação, várias vezes ao dia. E Jesus vai ao encontro de seu primo João, que nas margens do rio Jordão batizava o povo, preparando-o para receber o Messias. É por isso que a tradição o chama de João Batista, aquele que batiza.
Mas qual é o sentido que o batismo tem no Novo Testamento? João, o Batista, às margens do Rio Jordão, encaminha o novo sentido que o batismo vai ter no Novo Testamento. João Batista pregava a necessidade da conversão, esse ajuste da vida das pessoas com a vontade de Deus, com os ensinamentos da Sagrada Escritura. Ele insistia muito nos valores religiosos da justiça, do amor e da moralidade. Em sua pregação, dava exemplos concretos de como as pessoas deviam corrigir suas vidas, seus modos de proceder, de se comportar. Aos que pensavam que ele era o Messias, o libertador de Israel, João anunciava que depois dele viria uma pessoa muito importante e da qual ele mesmo não era digno sequer de desatar-lhe as correias das sandálias. E afirmava que o batismo ministrado por ele nas águas do Rio Jordão não era nada diante do batismo que essa pessoa iria trazer. E quando Jesus está diante dele para ser batizado, João Batista fica todo encabulado e diz: como? Tu vens a mim para ser batizado? Mas é eu que devo ser batizado por ti. Jesus insiste afirmando que este gesto faz parte do projeto de Deus e convence João Batista a batizá-lo. No momento em que Jesus é mergulhado na água e dela sai, ouve-se a voz do Pai: este é meu Filho amado, escutai-o. E sobre Jesus paira o Espírito Santo em forma de pomba. João, impactado por aquele momento, apresenta Jesus à multidão como sendo o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, aquele que batizará na água e no fogo. E a partir deste momento, alguns dos discípulos de João Batista seguem Jesus e ficam com ele. A narrativa dos evangelhos mostra para todos nós que Jesus mesmo nunca batizou, mas ele fala várias vezes de um novo batismo que ele receberá, ou seja, o batismo de sangue, passando pela morte purificadora na cruz e em seguida ressuscitando para uma vida nova. E depois de sua morte e ressurreição, ao se despedir dos apóstolos e discípulos no Monte da Ascensão, Jesus institui o batismo como sinal essencial da adesão de cada pessoa convertida. Portanto, o batismo não é só uma adesão à pessoa de Jesus e a seu ministério, e ao projeto salvífico do Pai, mas também marca o início de uma vida nova, que a pessoa batizada passa a levar com os outros, com Deus, com o universo, consigo mesma e com a comunidade de Jesus, ou seja, a Igreja, que é por excelência a esposa de Cristo, como nos recorda o Concílio Vaticano II. Na carta aos Romanos, Paulo alerta a comunidade de que fomos batizados em Cristo Jesus e batizados na sua morte. E aí seremos todos renascidos para uma vida nova. Nasce, portanto, um novo homem e uma nova mulher. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim e me amou, e de calor me envolveu. Levo seu sinal no mais profundo de mim. É bom viver sendo assim, iluminado por Deus. Já de manhã cedo ele está na minha mente, me faz pensar na vida e no céu. Mora no meu peito e me diz que se eu quiser ser feliz, é só viver sem ter véus. A partir de Pentecostes, a Igreja, obedecendo a Jesus, batiza todos aqueles que desejam dar a sua adesão ao Senhor Jesus. Mais tarde ela descobre
a necessidade de preparar os candidatos ao batismo. Não somente porque os pais pedem o batismo de crianças, mas é porque é necessário caminhar rumo à maturidade em Cristo. O livro dos Atos dos Apóstolos nos narra como, logo depois de Pentecostes, todos os que pediam para seguir Jesus de Nazaré, ser membros da igreja, obrigatoriamente tinham de ser batizados. Era o gesto de ingresso na vida nova de Jesus. Nós somos chamados a mergulhar não somente na água, mas na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas, claro, era preciso preparar as pessoas para saberem o que significava seguir a esse Jesus. Naquela época, os cristãos eram considerados um perigo para a religião de Moisés, porque representavam uma separação. Então, muitos chefes dos judeus passaram a perseguir os cristãos. E os romanos viam nos cristãos um possível grupo com força ameaçadora para o poder dos imperadores. Tudo isso exigiu que os candidatos ao batismo recebessem uma formação longa, profunda, consistente e com uma vigilância constante. Nasce então no final do século II e perdura até o século V, o catecumenato, como um curso rico em conteúdo e vivência, que durava mais ou menos uns 3 anos de preparação. O momento mais forte acontecia no período da Quaresma, e a grande celebração do batismo se dava na noite da Vigília Pascal. O candidato, voltado para o Ocidente, ao pôr do sol, fazia a renúncia a Satanás e as suas obras. Depois, voltado para o Oriente, ao nascer do sol, proclamava a sua fé nos principais mistérios cristãos. Fazia-se o batismo por mergulho ou imersão. Em seguida, a pessoa era ungida com óleo crismal e recebia uma veste branca, como sinal da vida nova em Jesus. O momento culminante era a participação da mesa eucarística, quando o recém-batizado recebia Jesus no pão e ainda no vinho consagrados. Depois recebia o mandato missionário para testemunhar Jesus, por onde quer que ele fosse, passasse, mesmo que tivesse que enfrentar, se preciso, a própria morte por amor de Jesus. Já no século III, as famílias pediam o batismo para as crianças. Houve muitas resistências por parte de teólogos e bispos, mas aos poucos o costume foi sendo introduzido desde que os pais assumissem a responsabilidade pela educação de seus filhos na fé cristã. No século IV, com a influência da teologia de Santo Agostinho a respeito do pecado original, o batismo de crianças se tornou comum e se firmou nos séculos seguintes como uma prática habitual nas famílias cristãs. Isso perdura até hoje na Igreja Católica. Entretanto, é fundamental que pais e padrinhos assumam a responsabilidade da educação dos filhos batizados, para que eles, quando crescidos, possam aderir em forma pessoal a Jesus, engajar-se na igreja e colaborar na construção do reino de Deus. É preciso que os batizados sejam mais conscientes, mais maduros na vivência cristã, que manifestem a sua fé com maior convicção, como Jesus de Nazaré. Nesse mundo de hoje tão diversificado e cada vez mais descristianizado, mas também cada vez mais sedento de Deus. É momento propício para agradecer a Deus o dom maravilhoso do batismo. Todo cristão, quando lê, estuda, faz alguma coisa, sempre o faz em atitude de oração. Luz que vem de
de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim e me amou, e de calor me envolveu. Levo seu sinal no mais profundo de mim. É bom viver sendo assim, iluminado por Deus. Levo bem guardado aqui o que com ele eu vivi lá no começo de mim. Sei que é tão imenso esse dom que às vezes meu coração até duvida de si. O sacramento do batismo tem muitos ritos a serem seguidos, mas mais importante que o rito é o sentido teológico, o sentido da fé que o sacramento tem. O sacramento do batismo é a fonte para o seguimento de Jesus, a inserção na comunidade e a nossa missão libertadora de cristãos no mundo. Quando nós queremos falar da celebração do batismo e do seu ritual, nós devemos pensar em todos os seus componentes e imaginar como que eles devem se organizar entre si. Os vários componentes do batismo que não devem ser esquecidos se referem, por exemplo, o gesto de batizar com a água, os outros componentes complementares como a vela, as palavras que são ditas na hora de realizar esse sacramento. É importante também a intenção de fazer aquilo que a igreja faz quando administra esse sacramento, porque este sacramento pertence à comunhão eclesial. Não podemos nos esquecer da comunidade eclesial que celebra, seja a criança, o jovem, o adulto, os seus pais e padrinhos, os ministros celebrantes, toda a comunidade. Todos esses elementos devem constituir uma unidade indivisível. É essa unidade que vai compor verdadeiramente a unidade do batismo e do Jesus Cristo com o batizando. É importante relembrar aqui que desde a origem a Igreja ensinou que o batismo é ministrado apenas uma vez a uma pessoa. Significa que o batismo imprime caráter, isto é, uma vez só é batizado e esta marca indelével dura e permanece para sempre. Em alguns casos excepcionais, com certa raridade, quando existem sérias dúvidas quanto à validade do batismo, ele pode ser ministrado novamente. Neste caso, ele é feito sob condição. A partir do ponto de vista cristão, acontece neste momento a consagração da pessoa à Santíssima Trindade. Assim se realiza o centro do ritual. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A partir deste sacramento, a pessoa, no seu todo, participa de modo especial da comunhão de amor que há na comunidade divina das três pessoas. Assim, esta consagração batismal elimina, cancela na pessoa o pecado original. Quer dizer, ela se torna uma pessoa santa, sagrada, reservada a Deus. Ela passa a fazer parte de Jesus Cristo e Jesus Cristo passa a fazer parte dela. Ela se torna um templo vivo do Espírito Santo de Deus. Pelo batismo, a pessoa se coloca no segmento de Jesus Cristo. A partir desse sacramento primordial, a pessoa batizada torna-se discípula de Jesus. Isto é, ouvinte obediente de sua palavra em todos os momentos de sua vida. O discípulo comunga da vida de Jesus e da vida trinitária.
Portanto, participa de sua filiação com o Pai e de sua relação amorosa com o Espírito Santo, de sua missão salvadora. O discípulo, ao mesmo tempo que convive com Jesus, convive com todos os seus discípulos, formando a comunidade eclesial. Ele participa e partilha da missão de Jesus. São Paulo, na carta que escreve aos Efésios, nos ensina que o rito do batismo nos coloca no mistério central da vida cristã. Nos faz participar da morte e da ressurreição de Jesus. Ao receber o sacramento do batismo, nos diz Paulo, nós somos mergulhados, sepultados em Jesus Cristo. E neste processo, em sua morte, nós somos libertados de todo pecado. Em seguida, assim como Jesus ressuscitou para uma vida nova, na glória do Pai, nós, já lavados pela água batismal, também ressuscitamos, somos purificados para uma vida nova em Jesus, para a glória do Pai. Também somos colocados a serviço seu, para a salvação do mundo inteiro. Através do batismo, a pessoa ingressa na comunidade da igreja, que é povo de Deus. Neste povo de irmãos, não pelo sangue nem pela raça, mas por causa de Jesus, tanto o seguidor como a seguidora de Jesus passam a ter um estilo de vida pessoal, comunitária e social, segundo os critérios de Jesus Cristo. A comunidade eclesial, porém, é uma construção contínua a partir da integração de 3 forças importantes. A primeira é a ação do Espírito Santo, que congrega os discípulos e as discípulas, os educa, os anima no segmento fiel, criativo e fraterno de Jesus e os envia para a missão. A segunda força é a participação livre da pessoa num processo permanente de conversão e santificação, tanto na vida da Santíssima Trindade como na vida da comunidade da igreja. A terceira força é a própria comunidade, que tem sua maneira de se organizar, de se animar, de funcionar a partir do Evangelho, valorizando os dons e os talentos de cada membro da comunidade. A igreja, com suas 2 dimensões, intimamente unidas, a humana e a divina, caminha nas trilhas da história, numa tensão entre santidade e pecado, mas sentindo-se impulsionada a se converter constantemente, a ser fiel ao Senhor, a cumprir a missão que Ele lhe deu. Cada batizado é membro vivo e ativo desta igreja, segundo a variedade e a riqueza dos dons que o Espírito concede. A igreja, com seus membros santos e pecadores, é sacramento de Jesus Cristo, é continuadora da missão salvífica de Jesus na história. É muito importante destacar que pelo batismo acontece também o envio missionário. Naquele instante em que a pessoa é batizada, ela recebe um importante mandato de Jesus. Vai e faça com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo aquilo que eu ordenei. Cada batizado, pela unção do óleo crismal, é associado à ação do envio missionário, recebe a força do Espírito Santo. Assim como os apóstolos e discípulos de Jesus Cristo, depois de Pentecostes, eles partiram para todas as partes do mundo, anunciando Jesus, proclamando sua mensagem. E por meio desta mensagem, colocando as bases para a organização da vida pessoal, da vida social, da vida comunitária, segundo os valores do reino de Deus. Do mesmo modo, todo aquele cristão batizado deve testemunhar a sua fé, deve anunciar Jesus, ajudando a organizar a vida social de sua comunidade. A missão do batizado se realiza em todos os lugares,
no lar, no campo, na cidade, se realiza nos jornais, na televisão, na prisão, nos hospitais, onde ele estiver, ele deve testemunhar Jesus Cristo. Todo batizado é um missionário, por seu modo de pensar, de partilhar a vida, de comunicar as suas convicções profundas, a sua forma de analisar e vivenciar o que está acontecendo ao seu redor. É seu dever lutar por um mundo justo, por um mundo fraterno, conforme os valores do Evangelho de Jesus Cristo. Não pode haver batizado omisso, covarde, calado, que seja submisso aos poderes, às ideologias que escravizam o ser humano e toda a natureza. O batizado é, por natureza, um revolucionário, como Jesus o foi. Ele quer que os seus discípulos também o sejam, porque o reino de Deus, em nossos tempos, sofre violência, injustiça, e somente os violentos, conforme nos ensina a Bíblia, aquele que não é passivo, aquele que é profeta, aquele que busca, que participa, que age na sociedade, ele conquista e faz acontecer no mundo o reino de Deus. Mas como estamos em relação aos compromissos do batismo em nossa vida? Damos espaços para que o Senhor nos batize todo dia de novo? Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver, e eu quero água desta fonte de onde vens. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver, eu quero água desta fonte de onde vens. Além do compromisso do batizando, há o compromisso dos pais, dos padrinhos, da comunidade toda. Somos corresponsáveis pela qualidade do testemunho, pela qualidade da missão. O batismo, início da vida cristã e fonte dos demais sacramentos, necessita de cuidados pastorais específicos. Cada comunidade eclesial deve criar, formar e dinamizar equipes encarregadas que, em nome da Igreja, cuide de tudo que se refere ao batismo. E que estas pessoas se preparem em teologia, espiritualidade e liturgia do batismo. Sejam criativas e zelosas na preparação dos batizados. São ministros ordinários do batismo, o bispo, os sacerdotes e os diáconos. Porém, em caso de necessidade, outras pessoas católicas podem realizar o batismo, desde que cumpram as normas da Igreja. A de derramar água na cabeça do batizando, pronunciando a fórmula trinitária. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tendo a intenção de batizar. Por isso, é necessário que as nossas comunidades zelem para que os ministros e ministras do batismo sejam dignos de tão sublime missão. Os primeiros e principais responsáveis pela vida, educação e formação cristã dos filhos são os pais.
É preciso superar os motivos falsos, errôneos e às vezes até supersticiosos para se pedir o batismo aos filhos. Graças a Deus, a maioria dos pais pedem o batismo a seus filhos porque possuem o dom da fé. É fundamental que a Igreja trabalhe bem a educação dos pais para esta missão, a de pais cristãos. Por isso é importante valorizar a pastoral dos namorados, a pastoral dos noivos, a pastoral familiar, os retiros para casais e fortalecer a espiritualidade dos esposos e pais de família. Junto com os pais, no cumprimento da missão cristã, estão os padrinhos, segundo os pais, e as madrinhas, segundo as mães. Este é um ministério em nossa igreja pelo qual as pessoas que aceitam ser padrinhos e madrinhas se comprometem a colaborar de modo direto na educação cristã dos afilhados que lhes foram confiados no batismo. Portanto, não é apenas um elemento ou aspecto social, mas uma verdadeira missão que os padrinhos e madrinhas exercem em nome da igreja. Sem dúvida, ainda continuaremos com o batismo de crianças, mas elas não respondem pelos compromissos batismais. Isso reforça a importância da missão dos pais, dos padrinhos e da catequese. O mundo mudou muito e nem sempre as crianças encontrarão apoio para crescerem na fidelidade ao Senhor. Portanto, se faz necessário que o ministério do apadrinhamento seja revisto, revalorizado e assumido com maior empenho e seriedade em nossas comunidades. E mais ainda, que o batizando tenha apoio necessário para fazer a sua opção pessoal por Jesus e assumir os compromissos do batismo. A renovação anual dos compromissos do batismo, de modo especial antes da confirmação e da primeira Eucaristia, não só alimentam a íntima união entre estes 3 sacramentos de iniciação cristã, mas favorecem o amadurecimento na graça batismal. É evidente que a comunidade deve zelar para ter novos membros através do batismo de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Mas ela precisa ser realmente uma comunidade de fé, esperança e caridade. Um ambiente propício que alimente a fé e favoreça o amadurecimento e o crescimento de seus fiéis. E mais ainda, que ofereça inúmeras oportunidades para suprir as necessidades religiosas de seus membros. Existem várias igrejas cristãs. De muitas delas, a nossa igreja reconhece a validade do batismo que ministram. E isto é indispensável para o diálogo ecumênico e a busca da unidade. Jesus mesmo rezou ao Pai pedindo esta unidade aos seus seguidores. Pai, que todos sejam um. Como batizados, a nossa caridade cristã nos leva a nunca ofender os demais grupos que se consideram cristãos, mas a amá-los e respeitá-los, pois afinal, eles acreditam no mesmo Senhor nosso e buscam a salvação por meio de Jesus. E mais ainda, por sermos cristãos, o batismo nos leva ao diálogo com as demais religiões, na busca conjunta de um mundo solidário e de paz. A igreja toda ela é batizada. Assim como o batismo é dinâmico, isto é, vai penetrando a vida de quem é batizado, à medida que a pessoa vai crescendo, o batismo vai penetrando a vida e a missão da igreja. É por isso que a cada ano, na noite da Vigília Pascal, todos os fiéis e toda a igreja renovam de maneira mais consciente os compromissos batismais. O batismo nos transforma em sal da terra e em luz do mundo, como nos diz Jesus. Cada cristão é e aponta para a libertação, a paz e o amor. Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus também.